Pessoal, como vai? Tudo bem? Hipóteses de extinção do contrato administrativo. O que é isso? Bom, você já sabe, impugnar licitações, consultoria empresarial, nossa empresa ela trabalha na área de licitações e contratos. Não é só de licitações, a gente também acompanha a fase contratual, que no fundo, para mim é a fase mais importante desse procedimento de contratação por parte da administração pública, né? Às vezes a empresa acha que participou da licitação, ganhou, homologou, adjudicou, está tudo certo, e não é assim, né? Na fase pós-contrato, as coisas costumam esquentar muito aí, e dependendo do fiscal do contrato, dependendo do órgão, você vai passar muita dor de cabeça. E eu estou dizendo isso porque eu conheço, tanto do lado da administração pública, como servidor público que sou, quanto do lado aí da consultoria em licitações e contratos, né, que a gente presta serviços nessa área e vê muitas empresas com problemas gravíssimos e até sendo levadas aí a tomar penalidades, né, sofrer penalidades bem desagradáveis nessa área. Então a nossa empresa ela presta serviço tanto na área de licitação, a partir da publicação do edital, né, com impugnações, recursos, enfim, até a área após a contratação. O tema hoje, gente, esse tema, nós estamos trabalhando aqui nesses vídeos da Impugnar Licitações com vários temas que são da nova lei de licitações. Estamos buscando fazer o quê? Uma linguagem simples, acessível a todo mundo, para que as pessoas compreendam e vejam que não tem nenhum mistério, né? Existem novidades, existem coisas que são até mais interessantes do que a lei antiga, mas enfim, está tudo acessível. A ideia é facilitar a compreensão. Hoje o tema vai ser o lado do artigo 137, que são as hipóteses de extinção do contrato. O legislador aqui da lei 14.133, que é a nova lei de licitação, ele optou por não utilizar a palavra ou o termo rescisão do contrato, e sim extinção do contrato. Apenas em um parágrafo lá do artigo, acho que 155, salvo engano, que ele utiliza a palavra rescisão, mas mesmo assim eu acho que ele não queria utilizar, não. Acho que ele copiou e colou. Eu estou dizendo o legislador, acho que ele copiou e colou sem querer, né, a palavra rescisão, porque o tempo todo ele vai utilizar a palavra extinção do contrato. Tecnicamente é mais interessante, sim. Vamos lá. Em que casos um contrato administrativo pode ser extinto? Ora, quando um contrato administrativo ele é extinto, gente, você já deve saber, especialmente você que trabalha na área de licitações aí no seu órgão, ou você é empresário que presta serviço, ele não é extinto à toa, né? Houve ali um descumprimento contratual, houve ali um fato superveniente de interesse público que levou ali a autoridade do órgão a entender que era melhor para o interesse público extinguir aquele contrato. Então, assim, existem 9 hipóteses lá no artigo 137, que vai aparecer para você agora, aí, de extinção de contrato. Nós vamos ler aqui, ó. Constituirão motivos para a extinção do contrato, não é? A qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, né? O devido processo legal. Que casos, que situações são essas? Não cumprimento ou cumprimento irregular das normas editalícias ou das cláusulas contratuais, ou seja, você não cumpriu o edital, não cumpriu o contrato e, portanto, a administração ela vai poder extinguir esse contrato. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução. Gente, o fiscal do contrato, pela primeira vez eu estou vendo aqui que ele está ganhando o status de autoridade, né? E no fundo, ele realmente é uma autoridade. Ele tem o poder, dever de fiscalizar aquele contrato para evitar que a administração pública tenha algum tipo de prejuízo, né? Que o cofre público tenha prejuízo. Então, assim, se o fiscal do contrato meter ali a caneta, você pode ter, sim, o seu contrato extinto, entendeu? O inciso 3º fala sobre alteração social ou modificação da finalidade da estrutura da empresa que restringe a sua capacidade de concluir o contrato. Isso aqui muitas vezes é aquele caso de consórcio, né? Duas empresas se consorciam para prestar um serviço e lá pelas tantas, durante a execução do contrato, uma das empresas sai e outra entra, a que entrou não tem capacidade técnica, enfim, isso acontece muito, entendeu? E aí não consegue executar mais aquele objeto. É caso de extinção de contrato. Não
se fala mais em rescisão, viu, gente? Decretação da falência, caso fortuito ou força maior, isso aí tudo do interesse público, né? Atraso na obtenção de licença ambiental ou impossibilidade de obtê-la. Isso aqui já é mais por parte da administração pública, né? A administração pública deixou de conseguir uma licença ambiental para que naquele local ocorra uma obra, enfim. Atraso na liberação das áreas, esse é o caso também, licença ambiental, e atraso na liberação de área. A administração pública te contrata para construir um prédio, mas não consegue liberar aquela área porque não teve uma licença ambiental. Isso é um caso que pode gerar uma extinção do contrato, não é isso? Razões de interesse público, né? Razões de interesse público é desse tamanho, gente. É uma panela enorme onde a autoridade pública, o agente público, ele vai jogar ali alguma motivação. O não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas para pessoas com deficiência, reabilitando da Previdência Social ou para aprendiz. Isso aqui é muito comum hoje em dia, viu, gente? Reserva de cargos. As empresas, elas são obrigadas, tanto pela nova lei de licitações, quanto por leis específicas estaduais, a reservar cargos para pessoas que têm ali alguma especialidade, alguma situação especial, vamos dizer assim. Bom, artigo 137 aqui trata do quê? A empresa contratada tem direito à extinção do contrato? Gente, existem 5 hipóteses em que a empresa, sua empresa, ela tem direito de pedir a extinção do contrato. Mas não se iluda não, que a coisa não é fácil desse jeito. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu canso de ver cliente ligando aqui no telefone, olha, sei lá, o órgão tal suprimiu do meu contrato acima de 25%. Manda lá uma notificação para extinguir o contrato, eu não vou mais prestar esse serviço. Não é bagunçado assim, gente. A administração pública, essa relação entre a administração pública e administrado, ou entre a empresa contratada, ela possui uma relação de supremacia. A administração ela nunca vai estar numa relação horizontal, não existe horizontalidade entre essa relação. A administração pública manda mais e você está aqui embaixo obedecendo. Agora, é óbvio também que você tem seus direitos. Eu só estou te falando isso para você entender, você empresário, que a coisa não é bagunçada. Como eu falei, aqui no artigo 137, parágrafo 2º, nós vamos encontrar 5 motivos em que é possível sim a você contratado, empresa contratada, requerer a extinção do contrato. Agora, a forma como você vai levar isso adiante é que são elas, né? Como diz aí na linguagem popular. Olha só, parágrafo 2º do artigo 137, apareceu aí para você. O contratado terá direito à extinção dos contratos nas seguintes hipóteses. Supressão, acabei de falar para você, por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido lá no artigo 125 desta lei. Né? Na lei antiga era o artigo 157, aqui é o 125. Quais são essas supressões? É aquela de 25%. Você sabe que a administração pública, nessa relação de superioridade, supremacia, ela pode enfiar a goela abaixo um aumento quantitativo de 25%, entendeu? Ou uma supressão de 25% e até um aumento ali, um acréscimo de 50% nos casos aí de reforma de edifício ou de equipamento, enfim. Isso aí é da relação de supremacia. Então ela pode fazer isso. Não pode passar desses limites. Quando ela passa desses limites, aí sim é possível que você reclame e peça a extinção do contrato, como nós vamos ver adiante. Suspensão de execução do contrato por ordem da administração por prazo superior a 3 meses. Eu já vi muito isso acontecer. O órgão está sem dinheiro. Aí ele fala o quê? Eu não estou conseguindo pagar, eu vou suspender a execução do contrato. Empresa, para aí. Por 3 meses. Aí, isso para a empresa já é uma morte, né? Ficar sem receber 3 meses. Tudo bem, não estou trabalhando, mas também não estou recebendo. Aí, de repente, do terceiro vai ao 4º mês, 5º mês, 6º mês, com aquilo parado. Ou seja, a empresa se mobilizou, comprou maquinário, comprou tudo aquilo para poder prestar o serviço, e de repente, aquela suspensão ela passa do 3º mês. Nesse caso, também é possível você pedir a extinção do contrato.
Inciso terceiro aqui, do artigo 137, parágrafo 2º. Repetidas suspensões que totalizam 90 dias úteis. Sabe aquele órgão que fica toda vez? Para aí o serviço por 15 dias. Para aí o serviço por 30 dias. Aí, no final das contas, você junta aquilo tudo, passou de 90 dias úteis, você também pode pedir a extinção do contrato. Você não vai ficar preso a um órgão que não quer, ou não deixa, ou não consegue te pagar para você estar ali prestando serviço. Atraso, inciso 4º, atraso superior a 2 meses contado da emissão da nota fiscal dos pagamentos. Isso aqui é uma novidade, né? Porque a lei antiga, 8666, ela tratava, salvo engano, de 3 meses, 90 dias de atraso. Aqui nós temos 2 meses contado da emissão da nota fiscal, ou seja, o cara não está te pagando, o órgão não está te pagando já por esse prazo superior a 2 meses, você vai, superior a 2 meses, é 2 meses e 1 dia, né? Você já pode pedir ali a extinção daquele contrato. O inciso 5 é a não liberação pela administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento. É aquele prazo que eu já dei. A administração te contrata para fazer um prédio, mas ela mesma não conseguiu liberar aquela área para você fazer o prédio. Então, esses casos aqui, gente, constantes aqui nos incisos do parágrafo 2º do artigo 137, são casos em que a administração ela teve culpa, ela errou, ela não conseguiu, de alguma forma, permitir que você cumpra o seu contrato. Ela acabou gerando um obstáculo para você cumprir o contrato. Aí você pode pedir, sim, a extinção desse contrato. Repito, esse pedido não é bagunçado. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando já já. Bom, aqui no 137, parágrafo 3º, tem alguns casos em que, mesmo que a administração ela tenha criado alguma barreira, né, você não vai poder pedir a extinção do contrato. Parágrafo 3º do 137. As hipóteses de extinção a que se refere os incisos 2, 3 e 4 do parágrafo 2º deste artigo observarão as seguintes disposições. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem direta ou de guerra. Ou seja, vamos voltar aqui no inciso 2º para ver o que é. Suspensão, por exemplo, a administração ela suspendeu o teu contrato por 3 meses, né? Eu te mostrei agora que se passar de 3 meses, você pode pedir extinção do contrato. Mas se tiver uma situação de calamidade pública, você já não vai poder utilizar desse direito, tá bom? É assim que funciona. O inciso 2º fala: assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação. Assim, você vai ter resguardado o direito de o quê? Olha, já que eu não posso pedir a extinção desse contrato, eu também não vou prestar serviço. Eu vou requerer que o serviço seja suspenso. Isso aí ainda é um direito que te assiste nesse caso aqui de calamidade, etc. Tá bom? Vamos continuar aqui. Uma pergunta interessante. Quando o contratado descumpriu o contrato e der ensejo à extinção do mesmo, será necessário acionar a garantia prestada? Gente, isso aqui você já deve ter sido surpreendido aí na tua empresa. Quando você celebra o contrato, certamente você tem que prestar a garantia contratual. A fiança bancária, aquela coisa toda lá, calção, etc. Se você deixar ou deixar de prestar ali o serviço, enfim, surgir um desses problemas aqui, a própria administração pública, ela para se resguardar, o que ela vai fazer? Ela vai acionar o banco que você prestou garantia, que você requereu a garantia, né? Ela vai acionar o banco e o banco vai te mandar uma cartinha, você já deve ter recebido, dizendo, o órgão tal me notificou de que você deixou aí a desejar. Eles me acionaram, eles acionaram a garantia aqui, a fiança ou a calção. Então, assim, nessa hora é muito chato, por quê? Porque você está tendo que lidar com um problema no órgão e vai ter que passar a lidar também com um problema ali no banco, né? É o que está aqui nesse artigo, olha só, nesse parágrafo. É o parágrafo 4º do 137. Os emitentes das garantias previstas lá no artigo 96 deverão ser notificados pelo contratante, ou seja, pelo órgão, quanto ao início do processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. Ou seja, os bancos eles devem ser notificados pela administração, tá? Para poder acionar aquela segurança, aquela garantia que você deu lá no início do contrato. Por quê? Porque se você realmente
incorrer no erro de não prestar aquele serviço, ou porventura o contrato ser extinto, ou porventura você tiver a obrigação de indenizar o órgão, o banco já foi acionado e certamente vai dar início ao processo ou procedimento de reparação de dano, não é assim? Gente, como é que se dá a extinção do contrato, né? É aqui que vai surgir para você aquela resposta que eu te prometi desde o início. Olha, eu quero, Paulo, ele não está me pagando, o órgão não está me pagando, já passou aí os 2 meses, o órgão não me paga, ou o órgão suspendeu o contrato por mais de 3 meses, Paulo, eu quero extinguir, manda lá uma cartinha, uma notificação extrajudicial, né? O empresário gosta de uma notificação extrajudicial, dizendo que eu não vou mais, já extingui o contrato. Não é assim. Existe aqui, pessoal, 3 formas de, vamos dizer assim, de extinguir-se um contrato. Preciso primeiro aqui do 138, artigo 138, vai aparecer para você aí. A extinção do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da administração pública, exceto no descumprimento decorrente de sua própria conduta, ou seja, já começa por aí. A extinção ela é um ato, em princípio, unilateral da administração, a extinção do contrato. É com base na supremacia que eu falei para vocês ainda agora, supremacia administrativa. A administração ela tem a condição de extinguir unilateralmente o contrato, desde que a culpa, a barreira, o problema, a irregularidade que tenha acontecido não tenha sido causado por ela, entendeu? Não tenha sido causado por ela, porque aí cai lá nos outros incisos. Mas o que eu preciso que você entenda nesse momento é o quê? Que a rescisão não pode usar mais. A extinção unilateral do contrato, ela é quase que um ato, eu não queria usar essa palavra não, mas para você entender eu vou usar, um ato meio que privativo exclusivo da administração pública. Bom, inciso 2. A extinção do contrato poderá ser consensual, ou seja, gente, as partes, é o que a lei antiga falava, amigável, né? Consensual por acordo entre as partes, por conciliação, mediação ou por comitê de resolução de disputa, desde que haja interesse da administração. Olha que coisa interessante aqui. Eu estou rindo aqui, gente, porque a administração ela sempre vai puxar a sardinha para a brasa dela. Olha, eu vou rescindir consensualmente, amigavelmente, mas só se eu quiser. Ora, se é amigável, né? Não, é amigável, mas só se eu quiser. Inciso 1 fala da rescisão unilateral. Eu, administração, vou rescindir e ponto. O inciso 2 fala da consensual, rescisão, extinção consensual, amigável. Mas só se eu tiver interesse, tá bom? Eu, administração. E a número 3, determinada por decisão arbitral ou decisão judicial. E é aqui que entra a resposta para a pergunta de vocês. Ora, mas quando a administração ela comete um daqueles 5 motivos que me dão oportunidade, me dão para mim empresário. Está aqui, ó, no artigo 137, vocês lembram que eu falei que tem 5 hipóteses em que você pode pedir a rescisão, a extinção do contrato. Ah, Paulo, mas você falou que não é bagunçado. É, porque não é bagunçado mesmo. De que forma que você pode pedir isso? Está aqui, gente, na terceira forma. Aliás, na segunda e na terceira. De forma consensual ou de forma judicial ou por arbitragem. O que eu quero dizer para você? Vamos lá. Um daqueles motivos lá, não vou voltar lá agora não, mas enfim. A administração, Paulo, o órgão suprimiu aqui, deixou de me pagar, ponto. Deixou de me pagar por mais de 3 meses, sei lá, 6 meses. Eu quero extinguir esse contrato, não quero mais prestar serviço para esse órgão. Você não vai poder pedir isso unilateralmente na via administrativa, ou seja, apresentar o pedidozinho lá no órgão, eu não gosto mais de você e eu quero terminar aqui o nosso namoro. Não vai dar certo isso. Por quê? Porque a rescisão, a extinção unilateral, ela é um ato da administração pública. Essa extinção unilateral, por falta de pagamento, você pode conseguir ela e vai pela via judicial. Poxa, Paulo, mas vou ter que ajuizar uma ação? É isso mesmo. Você vai ter que ir para a justiça ou para o juízo arbitral aqui, né? Para poder conseguir uma extinção unilateral do contrato por um daqueles 5 motivos que a administração te deu ensejo a uma ruptura dessa natureza.
A administração cometeu um daqueles 5 furos, você quer rescindir unilateralmente, você só vai conseguir pela via judicial ou arbitral. Pela via unilateral, você não vai conseguir. Ah, Paulo, mas pela via consensual? Ora, pode acontecer? Pode. A administração não me pagou por mais de 3 meses, Paulo. Você vai ter que convencer a administração a extinguir esse contrato consensualmente. É possível? É. Porque o próprio agente público ele pode falar, bom, já que eu não estou conseguindo pagar, ao invés de suspender esse contrato, vamos fazer o seguinte, vamos extinguir esse contrato, né? Estou falando em rescindir porque é costume. Vamos extinguir esse contrato consensualmente. Só que eu já vi casos, vários deles, em que essa extinção consensual, muitas vezes a empresa sai prejudicada. Por quê? Porque a administração ela só pode extinguir consensualmente se ela tiver interesse. Eu bati muito nessa tecla, né? Aqui logo atrás. Então, assim, ela pode ter o interesse de falar, não, vamos dar quitação aqui das obrigações, entendeu? E vamos extinguir consensualmente esse contrato. Acabou. Aí você vai ter que abrir mão de um reajuste que você talvez tivesse direito, entendeu? Até mesmo, de repente, de uma parcela que você sequer recebeu, porque é um acordo. E se é um acordo, as partes podem abrir, né? São direitos disponíveis, né? Você pode até abrir mão de alguma coisa, entendeu? Geralmente surge aí no meio uma possível penalidade que você ia sofrer, aí o agente público vai falar, ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou aplicar aqui a penalidade, mas você também abre mão disso daí, vamos fazer aqui uma extinção amigável, entendeu? Eu já vi isso acontecer demais, gente. Então, assim, são as 3 formas de extinção do contrato. Unilateral, pela administração pública, ou unilateral pela parte da empresa, desde que seja na via judicial ou juízo arbitral, não é isso? Consensual, desde que haja interesse para a administração pública, ou, repito, por decisão arbitral ou decisão judicial. Vamos prosseguir aqui. Mostrei para vocês que não é bagunçado. Infelizmente, não é manda uma notificação extrajudicial lá, extinguindo o contrato. Não é assim. Me pergunta aqui, a empresa contratada pode extinguir na via administrativa unilateralmente o contrato? Nós já vimos agora que não, né, gente? Pela via administrativa, isso não vai acontecer. Qual o procedimento para extinção unilateral e consensual? Aqui no artigo 138, parágrafo 1º, vai aparecer para vocês, diz o seguinte, a extinção determinada por ato unilateral da administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização da autoridade competente. Bom, isso aqui é formalidade, né? O presidente do órgão, a autoridade máxima, vai ter que, óbvio, motivar e autorizar essa extinção. Isso aqui é importante. O contratado tem algum direito em caso de extinção por culpa da administração? Ora, gente, sim, é lógico que sim, né? Nós vimos lá em cima que a administração às vezes cria algum problema por culpa dela própria que impedem você ali a continuar executando um contrato e acaba acontecendo a extinção. Nesse caso, Paulo, eu tenho direito? Tem, você tem direito. Lá no artigo 138, parágrafo 2º, diz o seguinte, quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a quê? Bom, a gente está vendo aqui que ele pode ser ressarcido, mas tem que comprovar prejuízo, tá, gente? Devolução da garantia, ele prestou aquela garantia, aquela fiança lá no banco, aquela caução, devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da extinção. Olha, eu quero receber aqueles meses que você não me pagou, a administração. Eu tenho direito a receber. Pagamento do custo da desmobilização. Ah, gente, desmobilização, o que é isso? Você se equipou. Quando você assinou o contrato, você correu atrás, você ganhou a licitação ali, você correu atrás de se mobilizar. Você comprou equipamento, comprou máquina, você montou almoxarifado, isso é a mobilização. Então, assim, você tem direito ao pagamento do custo pela desmobilização, é a retirada daquilo tudo. Aquele equipamento que você deixou guardado, que você comprou para estoque, etc., isso a gente vai ver já já. Olha lá, a extinção por ato unilateral da administração acarretará as seguintes consequências. Aqui no artigo 139, gente, vai aparecer para vocês aqui. Isso aqui é interessante. Ó, a extinção determinada por ato unilateral da administração pode acarretar
as seguintes consequências. Assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontrar. A administração vai lá e assume, fala, não, agora eu que vou resolver isso daqui. Isso é o quê, gente? Isso é supremacia administrativa. 2. Ocupação e utilização do local, presta atenção, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregado na execução. É isso mesmo que você ouviu. A administração ela vai chegar lá e falar, ó, empresário, já que você é incompetente, não consegue fazer, eu vou utilizar tudo que você tem aqui para eu mesma assumir essa execução, entendeu? A administração pode fazer isso. Isso é o quê? Supremacia administrativa, gente. 3. Execução da garantia contratual para. Garantia contratual. Lembra lá, você foi no banco e prestou uma daquelas garantias lá, enfim. Para. Ressarcimento da administração pública pelos prejuízos decorrentes. Vai pagar a administração. B. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias. Você tem que cumprir ali o contrato. C. Pagamento de multas, né? Não precisa nem falar. D. Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora quando cabível. Isso aqui é interessante, gente. O legislador ele trouxe essa possibilidade de quando você for adquirir uma garantia para o contrato, a própria seguradora ela ser obrigada, lá nos termos do contrato que você fez com ela ser obrigada a executar o que você deixou de executar. Ou seja, isso seria um caso de subcontratação. Você não conseguiu, o órgão vai falar para a seguradora, olha, executa. Aí, óbvio, ela vai assumir, vai fazer uma subcontratação qualquer de alguma empresa, vai assumir aquilo ali e vai fazer o serviço que você deixou de fazer. Isso aqui é uma novidade, né? Gente, então isso daqui foi o tema número 8. Tema número 8, que foi o quê? Foi as hipóteses de extinção dos contratos, está lá no artigo 137, né? Dá uma lida, não se fala mais em rescisão, extinção do contrato, e você viu que existem aí várias hipóteses em que você, empresa, você pode sim requerer, né, a extinção do contrato pela via amigável, consensual e pela via judicial. A via unilateral já é uma prerrogativa mais da administração. E tem formas também de você se ver ressarcido aí no caso de uma extinção do contrato por culpa da administração, tá bom? Você empresário, fica ligado nisso daí, e você servidor público também, porque isso aqui traz impacto para todo mundo, tá bom? Se o vídeo fez sentido aí para você, compartilha, dá um like, beleza? E continua seguindo a gente no canal. Um abraço, pessoal.